Olá! Você já me conhece, se não, é a sua oportunidade. Eu sou a Marisa Oliveira e você está no meu podcast, o Valem, onde aqui a proposta é a gente sair daquele lugar confortável, aquele lugar já conhecido, mesmo que às vezes está ruinzinho, mas a gente já conhece. Então, aqui no Valem, a ideia é que você se permita ir além. E se por acaso enroscar, a gente dá uma empurradinha. Bem-vindo! Ah, deixa eu te contar. Hoje nós estamos aqui no estúdio novo do Consciência Próspera. Ficou muito lindo. Samuel, querido, obrigada por este presente que não é só dele, não é só meu, é de todos nós. Solta a vinheta, Iago, porque hoje promete. Olá, estou aqui com a Kelly Curcialeiro. Falei certinho? Falou perfeito. Gente, delícia a energia dessa mulher. A vida fez com que a gente se cruzasse do nada e eu, doidinha como sou, que aceito o movimento da vida, olhei para ela e falei: "E aí, vamos fazer uma entrevista hoje?" Sabe o que ela me respondeu? Bora! Bora! Adorei, pessoal. A energia dela é uma delícia e ela é uma mulher muito linda. Kelly Curcialeiro, sabe o que ela faz? Ela é arquiteta energética e terapeuta dos ambientes. Gente, bora entender isso, porque eu achei que eu já conhecia um pouquinho, mas batendo um papo com ela aqui, tem muito mais babado aqui para a gente rolar. Querida, bem-vinda, muito obrigada por ter dito esse sim para a gente, para todos nós. E me fala um pouquinho, fala quem é você primeiro, vai, conta aqui para mim. Eu que agradeço o convite. Foi uma coisa bem inusitada, inesperada, mas que bom que deu tudo certo para a gente estar aqui hoje, né, tendo essa troca. Para quem não me conhece, né, eu sou natural de Santo André, aqui do ladinho, mas eu moro no interior desde pequenininha. E desde pequena eu sempre tive essa afinidade com o reino animal, o reino vegetal, o reino mineral, com as artes. Acredito muito que por conta dos meus pais, né? Meu pai é Rosa Cruz há muito tempo, há mais de 30 anos. Minha mãe era uma pessoa muito sensível, ela conversava com as plantas. Se você chegasse lá com algum desconforto físico, ela olhava para sua cara e falava assim, ó, toma chá disso, disso, disso. No outro dia a pessoa estava melhor. E nunca estudou as ervas. Era uma coisa totalmente intuitiva, sabe? E ela também sempre falava pra gente, pra mim e pros meus irmãos, né? Que era muito bom ter cristais em casa, porque eles ajudavam na energia da casa e tudo mais. Então, desde pequena, de uma forma ou de outra, eu já recebia essas mensagens da importância de cuidar do nosso campo energético e cuidar da energia da nossa casa também, né? E isso se aflorou depois que eu fiz faculdade. Eu fiz faculdade de arquitetura e urbanismo, e depois de um determinado período isso veio à tona. E eu comecei a me lembrar dessas falas da minha mãe já desencarnou, né? E foi, menina, foi tipo assim, um resgate, assim, de algumas informações. Lembrei de muita coisa relacionada à minha avó, que também era aquela curandeira, sabe? A benzedeira da ervinha, do interior, sabe? Aquelas que é mais difícil de achar hoje em dia, minha avó era dessas aí. Uhum. Então, eu vejo que é uma continuação do meu movimento familiar, só que de uma forma diferente, trazendo cura de uma forma diferente para os lares. Vou ouvindo a Kelly falar e é interessante, né? Porque eu desenvolvo 2 trabalhos, né? Que é o trabalho das constelações familiares, em que a gente olha para a ancestralidade, com o que nos conectamos, com o que estamos identificados, né? E também desenvolvo um trabalho voltado especificamente para o feminino, né? Para o sagrado feminino.
E foi lindo, à medida que você foi falando, né? Essas heranças que vão sendo passadas, né? Você trouxe da sua mãe, você trouxe lá da sua avó, talvez de antes, e que se manifesta aqui, nesta modernidade nossa, hoje com uma outra roupagem, né, de uma outra Exatamente. forma. Que lindo esse encontro aqui da arquitetura, né, com com o energético, com o trabalho terapêutico, né? O terapêutico aqui tem a ver com caminhar de cura, de reorganização. Que lindo este encontro aqui. E aí foi muito legal, porque quando eu estava mais ou menos no meio da faculdade, era um momento muito desafiador que eu estava vivendo, porque a minha mãe estava enfrentando um processo do câncer, né? E naquele momento eu parei a minha vida para cuidar dela. Eu só não parei a faculdade. A faculdade eu continuei, mas eu tinha condições de parar de trabalhar para me dedicar 100% a ela, tudo mais, e isso eu fiz, né? E nessa época, eu fiquei sabendo que existia uma técnica que você conseguia harmonizar as energias da casa, chamada Feng Shui. Só que como eu estava num momento completamente... o meu foco era minha mãe, né? Eu estava em outro momento de vida, eu acabei achando a informação interessante, mas eu guardei numa gaveta. Para mim, não fazia naquele sentido, não fazia sentido naquele momento, né? Então, depois que eu me formei, mais ou menos com uns 4 anos de formada, eu também estava passando por alguns processos na vida pessoal e comecei a sentir um chamado para olhar para dentro. E comecei a mergulhar em algumas técnicas terapêuticas e fazer curso disso, e fazer curso daquilo, não sei o que lá. E aí eu recebi um chamado dos cristais, do reino mineral. E foi nesse momento que eu tive esse insight desse resgate da minha mãe, da minha avó e tudo mais. Só que, eu não estava entendendo como é que eu ia trazer isso para a arquitetura. Porque uma coisa é a gente colocar um cristal numa prateleira e ele fazer uma função decorativa, que fica incrível, porque eles são lindos, né? Mas você não concorda que isso é usar tão pouco do que eles podem oferecer para a gente? Uhum. Né? Eles têm energias, eles têm frequências energéticas que a gente pode usar de maneira proposital para ajudar em diversos pontos da nossa vida. Então, nesse momento que eu, de fato, comecei a sentir esse chamado para trabalhar com os cristais, e sim, gente, eu ouvi eles falando, assim, uma coisa meio papo, né, de bêbado e tal, mas parece, né, mas não é. Eu ia justamente perguntar isso. Eu estava só esperando um ponto para perguntar. Você disse que recebeu um chamado dos cristais. O que é isso? Não, mas conta direitinho para a gente o que é receber um chamado. Porque a gente ouve muitas pessoas trazendo que receberam chamados, né, de tantas outras possibilidades que a vida nos traz. Uhum. Como que foi exatamente? Conta aqui para a gente. O que é esse chamado? O cristal te chamou, falou alguma coisa? Foi uma loucura. Eu estava fazendo, se eu não me engano, era o segundo módulo do Theta Healing, e nesse módulo a gente aprende a falar com o nosso eu superior, com o eu superior das plantas, dos animais e dos cristais. E nesse momento de conexão que eu tive com o reino mineral, aí a gente conversou sobre isso, né? Eles se apresentando, falando que eles queriam estar presentes na minha profissão, que eles queriam estar trabalhando comigo. E depois dessa conexão, no dia que eu fiz o curso, parece que todo lugar que eu olhava para um cristal, vinham palavras na minha tela mental, assim, como se eles estivessem de fato falando comigo. Então, eu não sei se todos os chamados das outras pessoas foram dessa forma, mas o meu foi assim. E hoje, por exemplo, se eu vou numa loja comprar cristais para mim ou para os meus clientes, é incrível, eles me chamam, eles falam, me leva para casa, vamos fazer isso, não sei o que lá. É uma loucura. Ai, gente, vamos comentar aqui, olha que menina louca, de onde você tirou ela?
Cá entre nós, louca mesmo. Não, deixa eu dividir aqui também, né? Claro que se você já tem uma caminhada dentro aí dos estudos, das experiências, da bioenergia, da espiritualidade, do transpessoal, né? É claro que você pode compreender um pouco mais, né, essa forma que a Kelly está trazendo. Mas se você não tem, se você está chegando agora a esse mundo, e que legal, né? Que legal que você esteja entrando em contato com tudo isso novo. A minha dica para você é: não joga na direção do é louca, não sei do que está falando, deixa eu sair daqui. Não faz isso, não. Dá uma chance. Abre uma possibilidade. Eu sempre trago para as pessoas que o será, que não é nem um sim, nem um não, que o será é fantástico. Então, esse foi um presente que eu tenho na minha vida. Quando é uma coisa muito diferente, eu falo, será? Né? E neste será, é importante a gente entender o quê? Que é uma percepção de cada um com esta relação, no caso que a Kelly está trazendo aqui, dela com os cristais. Então, na sequência, ela também fala que ela percebe mentalmente um algo. É claro que não tem o cristal lá com a boquinha, emitindo sons e falando com ela: oi, tudo bem? É óbvio que nós não estamos falando disso, mas torna-se tão natural para a pessoa, né, que essa expressão dela, muitas vezes, para quem não conhece, fica muito estranha. Como que eu sinto muitas vezes esta relação, né? Só para poder trocar um pouquinho com vocês. É uma percepção. Então, é como se algo, uma informação chegasse. Exato. E da onde vem aquela informação daquele momento? Né? Às vezes de uma planta, às vezes do sol, às vezes, muitas vezes, no caso da Kelly, de um cristal, da casa, a gente vai explorar isto. Então, é uma percepção, e dentro dos potenciais desenvolvidos de cada sensitivo, né, ele vai perceber isto de uma forma. Para alguns pode chegar como que se eu ouvisse uma voz, para outros pode chegar como que se eu visse algo. Para outros pode chegar como uma sensação apenas. E que é muito difícil da gente expressar, trazer em palavras isso muitas vezes, né, Kelly? Faz sentido isso que eu estou falando? Faz muito sentido e achei muito legal a maneira com que você explicou, porque é exatamente isso. Então, comigo, foram 2 maneiras que eles conversaram, né? Através da tela mental, com palavras, ou através dessa intuição, dessa percepção da energia daquele determinado cristal que quer ir para casa comigo, por exemplo. Por quê? Não é porque ele é bonito, ou porque isso, porque aquilo, é porque ele entende que ele precisa trabalhar alguma coisa que está na minha casa, ou no meu campo pessoal, que ele vai contribuir de alguma forma. Sim. Tanto é que quando eu vou mandar cristais para os meus clientes, né, que isso faz parte da terapia dos ambientes, mas a gente já chega lá, eu sempre pendulo qual cristal está mais alinhado com a energia do fulano ou do ciclano, entendeu? Uhum. Sim. Ainda só para ilustrar isso e também fechar esse ponto dos cristais que falam, né? E dessa percepção dos sensitivos, um pouquinho antes de começar a entrevista, a Kelly me fez uma pergunta que ninguém nunca tinha feito antes. Ela me perguntou assim: Marisa, como que você acha que você vai desencarnar? Eu nunca tinha parado para pensar nisso desta forma, né? Da forma que ela trouxe. Daí eu parei e fiquei pensando um pouquinho, sentindo. A primeira resposta que veio foi dormindo. Acho que eu vou desencarnar dormindo. E em seguida, a minha mente racional questionou. A minha mente racional, como que se algo tivesse falado comigo, né? A minha mente racional trouxe a informação de: mas esse é o seu desejo. Sim, se eu pudesse escolher, eu diria: é melhor que seja dormindo, não é mesmo? Acho que a maioria talvez pense isso. Naquele momento, eu tenho 2 informações. Uma informação que veio de imediato à pergunta: como você pensa que vai desencarnar? Dormindo. E, em seguida, uma ponderação: será que não é só um desejo? As 2 coisas aconteceram. As 2 coisas, nesse momento, se tornam reais. Aqui, nós podemos lidar com essas 2 possibilidades.
se abrem duas possibilidades para eu experimentar e para que isso se desenvolva dentro de mim. Este é o caminho do trans, este é o caminho do sensitivo, onde a gente abre a possibilidade. Né? E para o que eu decido aqui falar sim? Então, os cristais, né, que ele está contando para a gente lá na loja, fala, me leva. Ela olha para ele, talvez também seja lá no inconsciente ela achou apenas ele bonito, mas ela valida naquele momento essa percepção. Talvez essa seja a única diferença, de fato, para as pessoas que, como nós, nos colocamos mais sensitivos. Talvez a gente diga mais vezes sim para aquilo que a gente não consegue explicar. Se abrir, né, para todo esse movimento, porque às vezes a gente... eu entendo que muitas pessoas, conforme foi crescendo, a próprio círculo, a família, o próprio círculo de convívio, fez com que ela abafasse a intuição. Então, para menina, você está viajando, para menina, o que você está falando? Você está viajando. E às vezes não, era uma intuição, era um clamor da alma, do espírito. Então, muitas pessoas aprendem, elas crescem não dando voz para a intuição, né? E quando se tornam adultos, isso fica um pouquinho mais desafiador para ter essa conexão com esses elementos ou com o plano espiritual. Aí você precisa entrar para um processo de rasgar todos os véus, desconstruir crenças e fazer os movimentos sistêmicos quando necessário para se abrir de novo esse canal de comunicação de uma forma mais intensa. Porque o canal de comunicação sempre vai existir. Mas mais intensa ou menos intensa? Perfeito, porque daí são dois caminhos, né? O primeiro, esse que a Kelly está trazendo, que é esse processo interno, para se permitir novamente abrir esse canal. E daí também a gente tem os desafios aqui sociais, né? Onde a gente tem que ficar explicando um monte para não ser muito louca, né, Kelly? Exatamente. Que é o que nós estamos fazendo aqui, ó. O que eu estou fazendo aqui é dizendo assim, olha, ela não é louca. Kelly, me fala uma coisa. Terapeuta dos ambientes. Quando a gente pensa em uma terapeuta, a gente está buscando alguém, né? Alguém que está buscando uma reorganização, uma cura. Uma terapeuta dos ambientes tem a ver com o ambiente doente? Como que é isso? Vamos lá. Acho que antes de eu falar da terapia dos ambientes, acho legal eu esclarecer para o pessoal em casa o que é arquitetura energética e o que é a terapia dos ambientes, tá? A arquitetura energética, gente, é o fato de eu desenvolver um projeto. Pode ser design de interiores, que é toda a parte de dentro de um ambiente. Né? Escolha de móveis, desenhar marcenaria, pintura, adornos, tapete, iluminação, escolha de louças, metais, enfim. O meu projeto, modéstia à parte, ele é bem completo, assim, ele é bem detalhado. Então, tudo que envolve o interior de um espaço é design de interiores, certo? E tem a parte arquitetônica também, né? Eu sou especialista em design de interiores, mas de vez em quando eu sinto, eu faço um projeto de uma residência do zero, ou seja, construir toda a casca externa e também o interno. Porém, com esse olhar energético, eu já trago para o projeto conceitos que um arquiteto tradicional não tem esse olhar ainda. Né? Não sei se todos vão desenvolver também esse olhar mais energético e trazendo a consciência de que os espaços eles são extensões da nossa alma e que eles contam histórias. A sua casa é o maior dedo duro da sua vida. Se eu chegar na sua casa, eu sei se você tem problema financeiro, se você tem problema no relacionamento, como é que tá a sua parte criativa. Tudo isso a sua casa vai falar sobre você. Né? Então, quando eu faço um projeto do zero, eu já trago esses conceitos energéticos que vão ajudar aí a fluidez da vida daquele cliente. Vai ajudar no processo dos relacionamentos, da abundância, da prosperidade e tudo mais. E também a arquitetura energética engloba a terapia dos ambientes, que é o estudo extrafísico do espaço, tá? Então, veja bem,
o cliente ele pode me contratar para fazer um projeto mais o estudo extrafísico ou apenas para fazer a terapia dos ambientes, porque já tem a casa consolidada, já tem um espaço, pode ser um espaço comercial também, um consultório, uma loja, uma empresa, enfim, qualquer espaço pode receber esse trabalho, tá? Então, a terapia dos ambientes, o que que ela é? É esse estudo extrafísico, onde é dividido em algumas etapas. A primeira é o diagnóstico do espaço. Então, com a planta do imóvel, eu vou me conectar com a matriz de informações do local. Todos os espaços têm como se fosse um cérebro. Os espaços, eles são organismos vivos. Eles possuem sua própria energia. Então, eu acesso esse campo de informações para entender onde tem desequilíbrio físico, psíquico, emocional, energia telúrica, energia de raiva, rancor, mágoa, falência, tudo isso. E você faz isso a partir de uma percepção de campo, de energia, campo de energia? Eu projeto a minha consciência até o espaço, peço para atuar em nome da luz, e na minha tela mental, como que acontece? É como se fosse uma fusão, assim, de energia. Eu vejo, de fato, esse desenho acontecendo, a minha energia indo de encontro com a energia da casa, essa fusão acontecendo. E quando eu estou com a planta do imóvel e fazendo as perguntas para o pêndulo vai me falando tudo. Aonde tem desequilíbrio, onde tem tudo, entendeu? Depois que eu faço essa primeira parte do diagnóstico, entra para a segunda parte, diagnosticar o entorno. Tudo que está dentro de um raio de 1 quilômetro está interferindo de maneira positiva ou negativa no nosso espaço, tá? Então, se você mora perto de cemitério, delegacia, torre de alta tensão, de subestação de energia, de lagoa poluída, por exemplo, de córrego poluído, cemitério, tudo isso vai trazer pontos de desequilíbrio. Por isso que eu gosto também de diagnosticar o entorno, né? Depois de fazer esse diagnóstico bem profundo, a gente entra para a parte das curas e alinhamentos. Então, a primeira parte é através das mesas radiônicas, né? Então, sabendo o que está acontecendo, conecto a inteligência da casa, conecto as egrégoras de cura que ficam no plano astral, e à medida com que a casa vai me pedindo as curas, eu só dou os comandos e depois eu entrego esse trabalho para as egrégoras fazerem as limpezas e encaminhamentos. O que é uma mesa radiônica? Como é isso? A mesa radiônica tem vários tipos de mesa, tá? Então, a mesa que eu trabalho, ela é uma mesa, gente, uma folha, digamos assim, com vários desenhos, com vários símbolos. E conforme a casa me pede a cura pelo símbolo tal, eu dou um comando em cima desse desenho e esse desenho ele vai fazer uma emissão energética até o espaço. Basicamente isso. De uma forma assim bem simplificada, tá? Então são campos de emissões de energias, tá? Então na minha mesa tem vários desenhos diferentes. Cada desenho vai trabalhar algum aspecto e trabalhar algum time lá em cima diferente, tá? E depois disso, eu faço o alinhamento das áreas da vida, ou seja, do Feng Shui, né? Nessa versão que eu trabalho, é um pouquinho diferente do Feng Shui tradicional, né? Existem várias escolas de Feng Shui, ou seja, vários tipos de Feng Shui. Então, eu trago a energia dos cristais, eu trago a energia dos sopros divinos. Então, basicamente, eu vou ativar área por área dentro da sua casa. Então, nós vamos ativar criatividade, sucesso, prosperidade, saúde, relacionamento, trabalho. Deixa eu ver se eu não esqueci de nada. Espiritualidade também. Então, são pontos que a gente vai fazer essas ativações, né? Então, se você reparar, são processos bem profundos que faz esse tratamento de forma integral no espaço. E também, óbvio, eu sempre entrego um dossiê, eu também faço uma indicação de curas complementares, mas como o nome já diz, é complementar, não é obrigatório.
indicando plantas, aromaterapia, harmonização sonora, enfim, de repente alguma coisa que vem intuitiva para aquele cliente, né? Também faço uma indicação nesse dossiê. Ok. É claro, né, pessoal? Nós estamos falando de um âmbito totalmente transpessoal, totalmente energético, totalmente espiritual, né? Não dá para falar, né, o próprio nome aqui, né, já traz, né, é uma arquitetura energética. Exato. Né? É uma terapia, uma cura de ambientes. Exato. Então, a gente precisa se colocar neste âmbito, neste olhar, para poder aqui absorver, para poder aproveitar tudo que a Kelly está trazendo aqui para a gente. Kelly, trazendo um pouquinho mais aqui para o nosso dia a dia, dá para a gente algumas características de um ambiente, de uma casa, tá? Que pode não estar bem. Tá, vamos lá. Antes de eu falar dessa parte, acho legal também falar, Ma, que esse trabalho não tem fronteiras, tá? Então eu faço a maioria deles 100% à distância. Isso é legal, que me permite ter clientes no mundo inteiro. E eu mando para esses clientes os cristais e os selos que eu falei para você, né? Que eu faço a programação certinha, assim que chega lá, eu termino de fazer o trabalho ativando as áreas da vida. E muita gente me pergunta, Kelly, eu tenho um terreno, não tenho casa, você acha que deve fazer? Sim. Minha casa é alugada, você acha que deve fazer? Sim. Minha casa está em construção, dá para fazer? Sim. Minha casa não teve dono, a construtora acabou de entregar a chave do meu apartamento, devo fazer? Sim. Por quê, gente? Não importa se é só um terreno, você não sabe o que aconteceu naquele terreno antes de ser o seu terreno. Você não sabe se foi despachado algum trabalho de magia negra ali, se foi um cemitério indígena, tem tantas, se aconteceu um crime ali, tudo que acontece no espaço fica registrado nesse campo de informações. E acabaram de entregar o apartamento da construtora. Tudo bem, mas você não sabe se teve acidente do trabalho, se algum pedreiro se machucou, se teve alguma briga. A intenção do construtor é lucro a qualquer custo? Se for, energeticamente já está prejudicado, porque a intenção não foi boa, foi só lucro a qualquer custo. Então, todas as situações é uma situação boa para você trabalhar a energia da sua casa. Casa de aluguel, não vou investir na casa que não é minha. Gente, isso aí é o maior cúmulo da escassez. Porque, ainda mais casa de aluguel, que muitas outras pessoas moraram lá antes, todo mundo deixou um registro, um sentimento, uma memória, uma forma de pensamento. E se isso daí não foi coisa boa? Se você baixar o seu padrão energético, você pode acessar isso. Isso aconteceu com um cliente meu, inclusive. Um caso, eu vou até falar o nome dele, porque ele já me deu o depoimento em vídeo e tudo mais. O Harry, ele me achou pelo Google, e olha que eu nem faço propaganda pelo Google, quando tem que acontecer, acontece, né? Ele chegou para mim e falou assim, Kelly, eu sempre tive uma posição legal financeiramente, no trabalho, minha esposa também, e a gente tinha um filho na época, a gente decidiu aumentar a família, então nós compramos um imóvel maior, pensando em acomodar, né, essa família um pouco maior e tal. Eu me mudei para lá, a minha vida se transformou. A minha vida virou de cabeça para baixo. Eu perdi o emprego, minha mulher perdeu o emprego, a gente começou a brigar, já não tinha muita relação de casal, a gente começou a brigar com o nosso filho. E uma das primeiras perguntas que eu fiz para ele foi: como é que era a vida da antiga família? Ele falou: ele tinha separado da esposa, faliu um negócio, também estava um convívio muito difícil ali familiar. Eu falei: Harry, você está copiando o padrão da outra família, o padrão que está na casa. Aí, pois bem, Harry sumiu durante um tempo, voltou depois de alguns meses falando: Kelly, eu vendi aquela casa, eu comprei um outro imóvel e a primeira coisa que eu quero contratar é você. Quando eu fiz a análise daquele novo imóvel, que era um apartamento novo, o apartamento estava completamente desequilibrado. Por quê? Você vai se conectar com pessoas, com lugares que têm um padrão energético semelhante ao seu.
Não adianta você achar que se mudar, o problema vai ficar, porque não, o problema vai te acompanhar para casa nova. E aí que entra como que a gente começa a enxergar se a nossa casa tá dando sinais que ela tá doente, que ela tá chateada, que ela tá triste. Que tem um trem lá que está atrapalhando, é isso? Seja lá Exatamente. de onde vem esse trem, que nome que a gente dá para ele, o fato é, a gente precisa perceber que alguma coisa não está legal. E a nossa casa fala com a gente. Uhum. Mas ela não fala português, né? Uhum. Então, como é que ela vai te dizer se tem energias desequilibradas? Quando começam a surgir as patologias. O que é isso, Kelly? Pode ser uma trinca, uma rachadura, uma goteira, um entupimento, um vazamento, parede descascada. Mesmo com a casa limpa e organizada, não para de aparecer insetos indesejados. Veja bem, não estou falando casa de acumulador. Né? Casa de acumulador, óbvio que vai atrair esse tipo de, né? Óbvio. Uhum. Mas uma casa limpa, uma casa organizada e não para de aparecer baratinha, sabe? Rato. Tem desequilíbrio, tá? Claro que quando a gente fala sobre esse assunto, que é um assunto delicado, nem tudo é energético, né? Mas como é que a gente começa a desconfiar que, de fato, essas patologias, elas têm um fundamento energético? Quando elas se tornam repetidas. Então, apareceu uma trinca, você chamou o pedreiro, arrumou a trinca. Apareceu outra trinca, você chamou o pedreiro, arrumou a trinca. E apareceu outra, e arrumou, e apareceu outra. E fica uma coisa assim, sabe, até meio insustentável. Você vai chamar o pedreiro 1 milhão de vezes e aquilo vai voltar, porque não é físico, a causa não é física. E tem uma informação vindo para você, né? Exatamente. Sua casa te falando, Kelly, preciso de ajuda. Kelly, eu tô doente. Me ajuda. Alguma coisa não tá legal aqui. Preciso de um carinho, preciso de atenção. Entendeu? Então a casa ela fala dessa forma com a gente, com as patologias. Então cada patologia ela vai falar sobre alguma característica ou um aspecto diferente sobre os moradores, por exemplo, ou o que pode estar acontecendo ali. Então, por exemplo, quando a gente fala das trincas, é sinal de que tem alguma pessoa no espaço que é muito rígida. Sabe aquela pessoa que tem um comportamento muito rígido, que não dá o braço a torcer, que é aquela pessoa turrona? Trinca. Vai trincar a sua casa inteira. Mas isso também pode ser uma memória do morador anterior? Pode, se não foi feito uma limpeza adequada, pode ser memória de outros moradores, sim. Porque a gente sabe que existe a memória de campos. Exato. Né? Que foi o que você descreveu há pouquinho tempo aqui, né? Que é algo que foi vivido ali, que a gente não sabe exatamente o que é, tem uma memória. Isso. E esta memória de campo, ela vai atuar. Então, não precisa ser necessariamente a rigidez, nesse exemplo aqui, da pessoa em si. Pode ser uma memória de campo de rigidez, que vai influenciar quem está dentro daí. Isso, mas lembrando que, mesmo que aquela memória específica não seja dessa pessoa, ela está representando alguém ali dentro. Porque essa família se conectou pelo padrão energético do imóvel. De alguma forma, está ressoando em alguma pessoa ali. Normalmente é o representante da casa, a pessoa que toma a frente da casa. Normalmente representa ela. Mas pode representar, de repente, outras pessoas, mas normalmente é esse representante. Então, problemas elétricos. Aquela casa que vive falhando as coisas, que o acionador, esqueci o nome daquilo. Interruptor, às vezes fica falhando. As lâmpadas queimam toda hora. Coisas na rede elétrica. Tá falando muito sobre pessoas com comportamento explosivo, nervosinhas, agitadas, em casos graves, até aquelas pessoas que partem para agressão verbal, física, que traz essa explosão dessa energia vermelha que conecta com o sistema elétrico da casa, que está associado ao nosso sistema nervoso. Né? A casa ela também está correlacionada com os nossos sistemas. Então, você começa a estudar isso, você fala, nossa, gente, mas faz muito sentido, né? Tudo que fala sobre água na casa, as tubulações,
vazamento, essas coisas, tá falando muito sobre as emoções, emoção, entupimento, que as emoções não estão fluindo, tem muita coisa travada. E os telhados? Os telhados em que sentido? Ele representa a nossa cabeça, o teto, assim. Ele representa muito a nossa cabeça. Quando começa a dar muito problema de telhado. Tem um amigo que não importa o que ele faça com o telhado da casa dele. Eu tô ajudando você, tá, querido? Fica me devendo essa. Esse telhado, ele tem goteira, por exemplo? Isso, são goteiras. Pensamentos negativos. Mais assim, mais densos mesmo, sabe? Ok. De nada, tá, querido? Quando você disse que a casa fala com você. Você entra no ambiente e você já fala, que possivelmente tem problema disso, possivelmente daquilo, tá pegando aquilo outro lá. Tá bom. Quais são os sinais que quando você entra em uma casa, você olha e fala, aqui provavelmente esse relacionamento aqui amoroso desse casal aqui não tá legal? Quando eu vou no quarto do casal. O quarto do casal fala única e exclusivamente sobre o casal, certo? Até por isso não é tão indicado ter artigos religiosos dentro do quarto do casal, foto de filho, essas coisas, porque tudo que está no quarto do casal precisa falar somente sobre o casal. Foto de filho, artigos religiosos, claro que você pode ter, mas em outros lugares da casa, tá? Então, quando eu entro num quarto e esse quarto, ele tá com a parede mofada, ele tá com a pintura descascada, ele tá com a roupa de cama esgarçada, tá com a porta do guarda-roupa pendurada, sabe? Isso tá falando que o casal, ele está completamente desleixado um com o outro. Se dependendo da posição da cama, eu sei que tem pessoas inseguras nesse relacionamento. Então, gente, essa é uma ótima reflexão para você fazer em casa. O que o teu quarto do casal tá falando sobre você? Uma vez, uma pessoa que também trabalhava com Feng Shui anos atrás, ela foi na minha casa e ela olhou e tal, ela falou assim, você não está disponível para relacionamentos. Falei, oi? Falou, não. Falei, se aparecer, por que não? Né? Mas ela disse, não, você não está disponível. Eu falei, mas por quê? Ela falou, você não tem pares de nada dentro desta casa. Nada é par. Pares, nada. Faz sentido? Sim, sim. Inclusive, essa é outra dica que eu também deixo. Tudo que você vai ter no quarto do casal, tenha sempre em pares para representar você e a outra pessoa. Né? Não que, vou ter um enfeite só, essa energia ímpar vai afetar de forma negativa. Mas imagine o seguinte, você está passando por um momento de crise, né? Gente, todo mundo estamos aqui vivendo experiências humanas, temos altos e baixos em todos os relacionamentos da nossa vida, normal. Mas imagina aquela energia ímpar impactando num momento que a gente está em baixa. Isso pode afetar de alguma forma. Também ela poderia ter falado se, no caso, tivesse algum tipo de barreira para entrar no seu quarto. Tipo assim, se tivesse, sei lá, um biombo, a lateral do guarda-roupa, bem assim em frente à porta, isso também pode impactar e diminuir a entrada de energia para o quarto do casal. Olha, aqui eu quero fazer uma ressalva, se a Kelly me permite, se fizer sentido para ela. Se não fizer, pode falar também, hein? Aqui o nosso papo é uma troca. Não vale fazer voodoo, tá? Não adianta você agora pegar, agora eu vou pôr aqui do lado e você é o meu fulano que eu quero. Isso é intencionar em cima da energia de alguém. O que a Kelly está trazendo aqui, vamos deixar claro, é a sua intenção em relação a você. Então, neste exemplo que eu trouxe, por exemplo, essa pessoa que estava trabalhando com Feng Shui na minha casa, ela disse, veja se você realmente quer estar disponível para este relacionamento. Uhum. Então, isso tem a ver com você, com o que você intenciona com você. E é claro que a partir desta intenção de estar aberta para um relacionamento, de estar junto em um relacionamento, né, Kelly? É claro Sim. que isso envolve um outro. Sim. Então, parte de um respeito aqui do quê? De você trabalhar você.
Tá certo Sim. isso? Sim, não, sim, óbvio, faz muito sentido. Até uma dica para o pessoal em casa que tá aberto, né, a atrair aí a pessoa mais elevada para esse momento. O que você pode fazer é, normalmente as pessoas solteiras que têm uma cama de casal, elas dormem só de um lado da cama e deixam o outro lado arrumadinho. Depois, no dia seguinte, só ajeita o lado dela, né? Você pode começar a bagunçar, num bom sentido, a sua cama quando você for dormir, como se de fato tivesse uma pessoa dormindo ali com você. Então é como se você estivesse dizendo pro teu campo, pra tua casa, pro universo, que você tá aberta para que essa pessoa chegue também. Só trabalhando ali a tua cama. Uhum. É um movimento interessante. Ou seja, você vai realmente se abrindo, se disponibilizando para que essa pessoa entre, né? Exatamente, exatamente. Ok. E quando que você entra em uma casa, o que você percebe? Aqui a gente está explorando dicas, pessoal. Estou tentando fazer algumas perguntas aqui para Kelly, de forma que você chegue na sua casa e que você dê uma olhadinha e que saiba o que procurar. Né? Então, eu estou trazendo aqui que a gente possa ter esse olhar mais cuidadoso com essas dicas preciosas que a Kelly está trazendo para a gente. O que eu devo perceber na minha casa que tem a ver com a questão financeira? Né, com não estar fluindo essa prosperidade, essa abundância, no que eu posso identificar na minha casa? Gente, primeira coisa, acúmulo de coisas e bagunça. Se você é uma pessoa que tem esse hábito de acumular coisas, isso já está trazendo uma mensagem de escassez para você. Porque ao mesmo tempo que você tem muita coisa, você está dizendo para o seu inconsciente que você precisa ficar acumulando porque vai faltar. Vai faltar. Então, eu preciso garantir, né? Preciso garantir aqui porque, meu Deus, e se amanhã, meu Deus, entendeu? E às vezes é coisa tão, né, tão, sabe, papel, jornal antigo. Gente, tem gente que acumula papelão em casa, Tupperware, sabe? Umas coisas Aquela que você fala. sacolinha, aquele papel de presente que Sacolinha, eu pelo vou amor usar. de Deus, libera isso. Então, ó, primeiro movimento que você vai fazer na tua casa, hein, mulher? Vai limpar teu guarda-roupa. Primeiro movimento. Ai, Kelly, é difícil para mim fazer isso. Então tá bom, você vai fazer uma gaveta por dia. Uma gaveta não vai ficar pesado para você. Pega a gaveta de roupa íntima, pega a gaveta de meia, gaveta de, sei lá, roupa de ginástica, de malha. Vai fazendo uma por dia. Assim você vai se acostumando com esse movimento, vai se acostumando a liberar, tá? Pegou o guarda-roupa todo, faz o resto do quarto. Se tiver uma cômoda, cama, baú, é um tiro no pé. Cama, baú, é um negócio que trava muitas energias, porque as pessoas normalmente transformam em depósito. E imagine só, toda a energia daqueles objetos indo para você enquanto você dorme. Tem gente que deixa sapato lá embaixo, a energia da rua, E sabe? se tiver arrumadinho, pode? Qual é a dica para cama baú? Eu entendo que hoje existem muitos estúdios, principalmente aqui em São Paulo, que precisam de espaços para ter armazenamento. Essa é uma solução interessante. Então, o que eu vou te recomendar, se esse for o seu caso? Guarde apenas coisas fofinhas e limpas. O quê? Um edredom, um casaco, sei lá, uma toalha, coisas nesse sentido. Tudo que for fofinho e tudo limpinho. Não vai colocar sapato, não vai colocar, sei lá, coisa de cozinha, faca, essas coisas, pelo amor de Deus, gente, nada disso. Tesoura, essas coisas agressivas para o nosso inconsciente, senão vai guardar isso, tá? Depois, se trabalhar seu quarto, você vai para a cozinha. Você vai tirar todos os tapoeres quebrados, xícara lascada, prato trincado. Quem é antigo vai entender. Odeio pobre. Isso. Vai tirar tudo Cacotibes. isso. Vai tirar tudo isso, vai fazer esses movimentos. Vai olhar os alimentos que estão vencidos. Outra coisa que você pode fazer a limpeza de exames antigos, que não faz mais sentido você guardar. Às vezes você precisa guardar por um tempo devido a um tratamento, né? Óbvio.
Mas se esse não for teu caso, já libera todas essas informações de doenças antigas, gente. Vamos liberar tudo isso. Então, primeiro faça esse movimento de triagem. Tira tudo que não presta, tudo que tá quebrado, trincado. O que der para consertar. Feio. Se tiver feio, não precisa estar quebrado. Tá feio, manda embora. Você merece coisas bonitas. Exatamente. Se tiver alguma coisa quebrada, mas que dê para consertar, você vai colocar um prazo, 1 semana. Um liquidificador que quebrou, tem como consertar? Tem. Tem 1 semana. Se eu não levar para o conserto, não vai levar mais, então joga fora. E o que tiver em bom estado, mas que não fizer mais sentido para você, uma roupa, um acessório, um sapato, algum artigo de cozinha, alguma coisa assim, você dá para doação. Mas limpa a sua energia antes dessas peças. E como que se limpa a energia das suas peças? Da roupa, você pode colocar 7 punhados de sal grosso na máquina, ou você pode colocar selenita. Deixa 24 horas nesses objetos para limpar as energias. Cristal, né? Uhum. Que é aquela ali, não sei se tá pegando na câmera, tá? Aquele bastão ali, não precisa ser desse tamanho, tá, gente? É uma selenita e a função dela é limpeza energética de pessoas, de ambientes ou objetos. Eu estava contando para a Kelly um pouquinho antes de nós começarmos também, que eu adoro esse papo de organização, de arquitetura, de beleza, de casa, né? Eu agradeço as casas, eu converso com a minha casa, né? Eu converso e eu tenho um propósito. Sempre que eu vou entregar uma casa, eu tenho que, é uma obrigação minha, um compromisso, entregar ela melhor do que eu peguei. Uhum. Né? Então, eu realmente cuido das casas, né? E eu percebo que nas crises que eu passei ao longo da minha vida, a primeira coisa que eu fiz, mas de forma inconsciente, em crise, eu hiberno no final de semana e eu vou limpar a casa. Eu tiro coisa de armário, eu libero, eu dou embora, eu transformo, eu ponho florzinha, eu ponho coisinhas, né? E é incrível, porque à medida que vamos organizando e liberando e abrindo espaço, né, no entorno, na casa, nos armários, de uma forma muito linda, isso também vai acontecendo dentro, né, Kelly? Quando você cuida da sua casa, ela cuida de você também. Uma casa energeticamente equilibrada, ela vai devolver isso para você. Assim como uma casa doente também, ela vai te devolver esse tipo de energia e por conta dessa troca energética, você também pode desenvolver algumas doenças e desordens no corpo. Então, pessoal, se eu posso te dar um conselho hoje cuide da energia da sua casa. Uma casa doente vai deixar o morador doente. E se você não vê prosperidade na sua casa, você não vai ter prosperidade na vida. Porque tudo começa e termina na nossa casa. Como eu falei, ela é a extensão da nossa alma. Então é muito importante você fazer esse movimento. Eu vejo assim, nos podcasts, o pessoal sempre falando de terapia pessoal, terapia pessoal. Claro que é importante. Inclusive, quando um cliente chega para mim para fazer a terapia dos ambientes, eu indico a terapia pessoal para ele, uma constelação, alguma coisa assim, Theta Healing, enfim, o que mais se afiniza com ele, né? Mas é importantíssimo você falar sobre isso, sobre a energia da casa. Então, eu vejo muita gente falando sobre a terapia pessoal e esquecendo o lado da casa, sendo que é tão importante quanto. Na verdade, são complementares um ao outro, né? Quando eu trato a casa e eu falo para o meu cliente, olha, vai tratar você, é porque, óbvio, eu tenho uma jornada que é dele e eu não posso interferir nessa jornada que é dele. Muitos clientes chegam para mim com questão financeira mesmo, prosperidade travada e tal. Então, eu faço os movimentos de limpeza, de liberação, só que você não sabe se essa pessoa fez um voto de pobreza em outra vida. Você entende que é um movimento dele? Eu não posso ir lá e encerrar esse pacto por ele, esse voto por ele. E ele tem que fazer esse movimento. Então, um complementa o outro. Uhum. Por isso que é tão importante. E eu sempre trago essa consciência do que os dois andam lado a lado. Sim, e neste ponto também é uma coisa bem interessante. Mesmo que talvez você não queira entrar nas questões energéticas da casa, né, que a Kelly está trazendo, é necessário organizar energeticamente a sua casa.
Quando você organiza fisicamente a sua casa, né, que é o que a Kelly está trazendo, papelão, bobagens, coisas quebradas, lascadas, seu armário, roupas que não estão sendo utilizadas, isto é organizar energeticamente. Sim. Né? Então, quando a gente fala em energia, pessoal, a gente não está falando de bruxinhas voando, de blim, 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 sabe? Energia é tudo. Então, à medida em que você traz esta organização para o seu entorno, para a tua casa, para o seu ambiente, para suas coisas, você está cuidando de você, você está valorizando você. Isso acontece muito nos meus atendimentos. Muitas vezes as pessoas chegam para a terapia, elas chegam com uma desordem, não estão bem, tem uma desordem tal, emocional, tá. A maior parte das vezes, Kelly, é uma questão de uma desorganização da vida física mesmo, sabe? Às vezes eu trabalho exatamente isso, vamos começar a arrumar a gaveta, né? Vamos começar a arrumar os seus papéis, vamos começar a arrumar a sua agenda. E isto vai atuando diretamente no emocional desta pessoa, porque vai trazendo uma ordem. Então, pessoal, as coisas não estão separadas. Não é porque a energia eu não vou ouvir falar sobre isso, ou porque é material e eu quero... É junto, as coisas andam muito juntas. Eu tenho uma experiência muito interessante que eu quero validar aqui com a Kelly, que é uma percepção, já aconteceu mais de uma vez na minha vida. Eu tinha uma chácara em Jundiaí. Né? Já estava viúva, já morava lá um bom tempo, estava sozinha. E eu estava com um movimento que eu não conseguia sair dali. Eu queria sair e tal, mas não saía. Eu queria sair, mas nunca vinha. Eu preciso. E daí eu comecei um movimento de arrumar a chácara. Falei, quer saber? Já que não está rolando, então eu vou mexer. Por quê? Porque quando a gente fica nessa história, preciso, um dia, a gente vai largando sem perceber. Né? Porque, já que vou sair mesmo... Exato. E daí eu comecei a arrumar. Comecei a arrumar a chácara, comecei a arrumar. Eu acho que eu levei uns 3 meses arrumando. Até parede, que estava feinha, fui lá, eu estava sem grana, peguei a tinta que tinha, misturei e pintei parede, coquideu, fui fazendo. A hora que estava prontinha, linda, eu olhei e falei, uau! Apareceu uma proposta para eu sair de lá. Tem a ver isso? Eu estou viajando. Lógico que tem a ver, muito a ver. Você entregar, você fazer esse movimento de honrar o seu lar. Você honrou o seu lar de uma forma física. Você foi lá, cuidou, mostrou, agradeceu. Nossa, que legal. Ai, legal que eu fui lá e eu fiz e minha casa tá linda agora. Olha a parede, que bonitinha que ficou, não sei o que lá. Você elevou a frequência também vibracional do imóvel. Não de uma forma tão profunda, mas trabalhou sim. Quando a gente trabalha o físico, a gente também ajuda a trabalhar a energia do imóvel. Foi muito louco, porque naquele momento, quando eu olhei e estava tudo tão bonito, eu falei, acho que eu não quero mais sair daqui. E aí veio a proposta. E entendo que foi neste momento que eu fiz o voto, porque para mim hoje é um voto, de sempre entregar melhor do que eu peguei. Né? Então, funciona, pessoal, funciona. Cuide com muito amor, com muito carinho, com muita gratidão com o lugar que você está. Não importa se é alugado, não importa se é seu, não importa se você vai ficar muito tempo, se não vai, não importa. Né? E aqui eu quero tocar num ponto que já foi mexido um pouquinho, que se tem aqui são 10 tiros no pé, né? Que é o quartinho da bagunça. Esse daí é danado, né? É danado. Você morou numa chácara. Sim. Eu moro numa chácara. Então a gente precisa ter um quartinho de bagunça para deixar cortador de grama, alguma ferramenta, porque eu tenho pomar lá em casa e tal. Sim. Sabe? Enxada, essas coisas. Sim. Rastelo, né? A gente tem que ter. E o quartinho da bagunça, ele pode ser um tiro no pé de fato.
porque ele pode travar muito as energias do espaço. Porque normalmente, quando você tem o quartinho da bagunça, é assim: ai, não tem onde pôr, põe lá no quarto da bagunça. Vai lá e põe no quarto da bagunça. Quando você vai ver, você não consegue nem entrar no quartinho da bagunça de tanta coisa que tem, né? E aí você sempre fica, ah, preciso arrumar o quartinho da bagunça, mas nunca tem tempo, nunca é prioridade, e aquilo lá fica travando os movimentos, fica travando as energias, fica estagnando o processo, fica estagnando as energias. Então, se caso você tenha um quartinho da bagunça, é importante você tirar um dia para trabalhar esse quartinho da bagunça também. Porque no dia a dia não tem jeito. Do mesmo jeito que a gente acumula papelzinho na bolsa, a gente também acumula coisa no quartinho da bagunça. E nas gavetas, e nos armários, enfim. É importante fazer esse movimento. Você sabe que na época, nessa época de Jundiaí mesmo, lá da minha chácara, uma das dicas que eu vi de bobeira, né? Que foi mudar o nome de Quartinho da Bagunça. Né? Daí eu fiz um quadrinho lá que eu tinha e escrevi quarto das ferramentas, não era quarto, usei outro termo. Local das ferramentas. Uhum. Né? Porque é interessante, cada vez que eu falava quartinho da bagunça, é como se eu me intencionasse a bagunça. Uhum. Né? Então, foi uma coisa que funcionou para mim isso, tirar este nome de bagunça, porque senão, o que a gente está dizendo? Né? Vai virar uma bagunça. Então, qual é o nome para este lugar especial? Depósito de coisas especiais, e daí só vale entrar coisa especial lá, coisa que realmente tem um lugar, que é utilizado, que é necessário. Né? Isso me ajudou. Você pode colocar também 7 ametistas lá para ir ajudar a movimentar, a circular a energia. E essa questão de dar nome é muito importante. A gente dar nome para nossa casa também é legal. A gente trazer isso para o plano físico. Tipo assim, normalmente é mais em chácara, né? Recanto Beija-Flor, chácara da felicidade. Normalmente em chácara, em sítio, o pessoal dá nome. E em casa, não. Mas é legal você fazer esse movimento com você e com a sua família. O nome da casa hoje é, sei lá, prosperidade. Então, vamos para prosperidade? Vamos voltar para prosperidade, se trocar e vamos sair? É legal você dá um nome fazer esse movimento. Dá um nome para o carro. Esses nomes, eles são importantes, sim. Você se torna mais íntimo das suas coisas. Quem sabe daí você não começa a ouvir o carro falar com você também. Não entra aí, vira aqui, vira aqui. A gente pode dar de vários nomes para isso: intuição, percepção, sexto sentido, ou o carro falando com você. Meu carro tem nome, chama Stark. Stark? O meu chama Gepeto. Gepeto, ok. Tem uma coisa, isso me lembra uma coisa bem interessante. Eu li os livros da Marie Kondo, né, que ela trata de organização de ambientes. Ela fala de organização da casa. Né? E uma dica que eu li nesse livro dela, uma coisa que foi muito legal, foi ela traz a gente decorar os armários. Né? Então, de você pôr coisas que são importantes para você dentro do armário. Porque quando você abre o armário, né, se tem uma coisa lá que para você emocionalmente te traz um resultado, é muito gostoso. E eu lembro que eu coloquei dentro do meu armário, tem até hoje, eu tenho um porta-retrato dentro do armário. Né? Do meu pai, da minha mãe. Quando eu abro ali, eu me conecto a eles. Tem um cristal que eu ganhei do Borges, até lindo, né? Que está guardado em um outro lugar dentro do meu armário. Então, você colocar coisas que são importantes para você, não perdido lá no meio, mas de uma forma bonita, né? De uma forma decorada, de uma forma especial. E é interessante porque isso ajuda a gente a manter organizado, né? Sim, e traz um significado diferente, né? Não é só abrir um armário para pegar alguma coisa, é abrir um armário, se conectar com determinada energia e trazer uma sensação de bem-estar, de uma memória boa, de algum dia, de alguma situação que a gente viveu.
E isso também colabora para deixar aquilo mais organizado. Sim. Me fez lembrar de outro ponto também, outra dica também, que tem um princípio, né, que é assim: se está desorganizado, você tende a manter desorganizado e desorganizar mais. Se está organizado, isto incomoda, né? Então, se você está num ambiente, você tá com um papelzinho de bala na mão, você está num ambiente e está tudo sujo, esse ambiente, você tende a jogar esse papelzinho de uma forma inconsciente, sabe? Sem perceber. Agora, se tudo está limpinho, que é o princípio dos metrôs, os metrôs funcionam muito isso, né? Li alguns estudos bem interessantes sobre isso, que eles mantêm muito organizado tudo muito limpo, porque você tende a se sentir mal em jogar aquele papel naquele lugar que está totalmente limpo. Então, é assim, isto vale também para a sua casa, para as suas louças, para as roupas que quando você chega, você vai largando. Se você vai ter a cadeira, que você vai largando as roupas lá, a tendência é você largar mais roupas. Se não tem roupa nenhuma, a gente titubeia, né, em largar lá. Sim. Faz sentido? Faz muito sentido. E tem uma pesquisa, inclusive, que eles fizeram com carros abandonados. Não sei se você já viu. Não. Eles deixaram em uma rua, se não me engano, foi nos Estados Unidos, um carro normal, com roda, com tudo bonitinho. Deixaram esse carro na rua por meses, não aconteceu nada. Aí eles pegaram esse mesmo carro, furaram um pneu, tiraram um pneu, e eles começaram a ver que começaram a degladiar o carro. Estourar vidro, quebrar maçaneta de porta. Depois de um tempo, esse carro estava sem todas as rodas. Então, para você ver como isso vai manifestando, né? Um carro que estava perfeito, ninguém mexeu durante meses. Eles fizeram umas movimentações ali, tiraram uma roda e quebraram alguma coisinha. Em pouco tempo, o carro estava ferrado. Incrível. A gente viveu isso, eu vi isso acontecer na Índia, né? Eu tive a oportunidade de levar já 3 grupos para a Índia. Ah, que legal. Bem legal. E daí, pessoas educadas, né? A gente com uma outra cultura, né? De arrumar isso. São culturas diferentes, né? E a gente chega em um outro país, né? Vai comprando coisas, papel na mão, você não joga, né? Você procura lixo. Sim. E na Índia, a gente viu muitas vezes isso acontecer, né? De os próprios indianos ali. Então, eles estão com um sorvete na mão, ele tira o papel e ele joga ali onde ele está. Ele joga onde ele está. Né? Às vezes cai dentro do lugar, cai. Então, e nós ficamos 20 dias na Índia. Ao final dos 20 dias, eu comecei a perceber pessoas também jogando coisas no chão. É inconsciente, pessoal. É inconsciente. Olha como é importante a gente ter esses movimentos e a gente trabalhar essas mudanças de hábitos também, né? Sim, e sustentá-los independente do seu entorno, mas que a gente saiba que o entorno vai influenciar. Então, como nosso convite aqui para você, vou fazer um convite aqui meu e da Kelly para você, é que ao terminar essa entrevista, você olhe para a sua casa. Olhe para os seus armários. Olhe para o seu quarto, para a sua cama. Olhe e não ache que isto não está te influenciando. Tenha certeza que está te influenciando. Sua mesa de trabalho. Sim. Limpar sua mesa de trabalho. Como é que você quer receber criatividade, insights para a solução de algum determinado problema, né? Vamos colocar assim, alguma situação que você está enfrentando. Se sua mesa está copo sujo, pilhas e embalagem de salgadinho, como é que você quer que chegue? Esse movimento chega, não vai chegar. Tá travado. A energia tá travada. Vai chegar bagunçado. Vai chegar bagunçado. Inclusive, eu tô montando um workshop sobre isso. Como você arrumar sua mesa de trabalho. Olha! Em breve.
Em breve a gente vai ter que trazer a Kelly de novo. Falando nisso, Kelly, o que mais que você tem rolando aí que você possa ofertar para a gente? Então, você é arquiteta, a gente pode te contratar se eu sinto que tem alguma coisa errada com o meu ambiente ou se eu quero checar se está tudo bem. E para fazer um projeto também, né? Uhum. Essas super possibilidades, você pode entrar em contato comigo e eu vou entender como é que eu vou te ajudar da melhor forma possível. Esse projeto pode ser partindo do zero e também do interno, do ambiente, é isso? Sim, sim. Uma reorganização. Pode ser design de interiores, uma reforma. Meu trabalho. No seu trabalho, sim, sim. Super importante, né, pessoal? Pós-pandemia aí, quantos de nós passamos a trabalhar em casa? Então, a gente foi muitas vezes, né? Eu falo a gente porque isso também aconteceu comigo. A gente foi criando um lugarzinho onde dava, onde não dava, né? Eu me peguei há pouco tempo, a minha mesa de jantar tinha virado a mesa de trabalho, né? E daí já não tinha mais esse. Onde estava a minha mesa de jantar? Onde estava o espaço do meu trabalho? Vai se misturando tudo. Então, de repente, vale a pena aí, se você curtiu, né, a gente vai deixar o contato da Kelly, né? Bate um papo com ela, manda uma mensagem, de repente pode valer a pena você ter um olhar cuidadoso para isso. E você também tem um curso, né, que você ministra com o Fael Molina, né? Isso. Conta pra gente. É uma jornada que a gente chama de seu ritual, porque quem aprende não depende. Então, o nosso intuito é ensinar ferramentas para você trabalhar questões na sua vida pessoal e na sua casa, para você não depender de alguém o tempo inteiro, né? Que tem gente que fica muito dependente de terapeutas, de gurus e tudo mais. A intenção não é essa. A intenção é que você trabalhe o seu campo pessoal, né? E o Fael traz toda essa expertise através de rituais simples que você pode fazer no teu dia a dia. E eu trago essa bagagem de você entender como trabalhar a energia da sua casa. Trabalho muita consciência sobre a energia da nossa casa também, os impactos de uma casa saudável e também algumas ritualísticas com São Miguel Arcanjo, por exemplo, para limpar as energias da casa, para abrir caminhos, enfim, e outras egrégoras aí que eu estou bastante afinizada, que eu particularmente gosto muito de trabalhar. Então é um projeto muito lindo, né, que nasceu por um convite do Fael, né, e tá dando super certo. As vagas da primeira turma já estão encerradas, mas devido à procura a gente abriu a lista de espera, né, para a próxima turma. Então, se você tem interesse, entre em jornada seuritual.com.br e preenche lá um cadastro de 2 minutinhos, gente, só para demonstrar interesse. Legal, a gente deixa na legenda para vocês também, tá bom? Qual é a mensagem que você quer deixar? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Para mim foi super leve a recepção aqui da Má. Tudo fluiu assim, muito gostoso. Se você precisa de ajuda, não tenha vergonha em pedir ajuda, tá? Eu tô aqui para te ajudar da melhor forma. Se você entende que meu trabalho faz sentido para você de alguma forma, pode me mandar um direct. Meu Instagram é Kelly Curcialeiro. E a gente vai conversar, eu vou entender como eu posso te ajudar. Se você também está pensando em reformar ou fazer algum projeto de alguma forma, vem falar comigo que juntos a gente vai se entender. Eu vou fazer um projeto lindo para você. E claro, me siga nas redes sociais, né? Todas as minhas redes é Kelly Curcialeiro. TikTok, Instagram, YouTube, tudo Kelly Curcialeiro. Kelly é com K-E-L-L-Y. Isso. É isso? K-E-L-L-Y. Curcileiro. Curcialeiro. Curcialeiro. Isso. Isso, acabei de ver, né, pela manhã, lá no Instagram da Kelly, eu vi um ritual que ela passou sobre prosperidade com São Miguel Arcanjo. Né? Ela ainda fala assim, pense bem se é isso que você quer,
porque vai acontecer. Esses movimentos, eles são bem importantes. Quando você faz uma vibração, uma verbalização de um ritual verbal, né? Com fé, eu já tenho prova social de pessoas, de depoimentos de pessoas que fizeram esses rituais que eu passo no Instagram, de que dão certo, assim. Porque coloca uma intenção, coloca uma fé, uma verdade naquilo, e aquilo acontece. Paga para ver, pessoal! Paga para ver! Gente, Kelly, foi muito louco, né? De novo, quero dizer, esse nosso encontro aqui, né? Quero te agradecer super por você ter dito sim, né, gente? A gente não se preparou, não deu tempo, Verdade. nem ela, nem eu, né? Talvez se a gente tivesse um pouquinho mais de tempo, as coisas poderiam ter rolado de uma melhor forma, mas eu estou mega feliz. Nem sei se poderia ser melhor, porque eu adorei. Eu também, gostei muito. Foi leve, acho que vieram muitas coisas, muitas dicas legais para vocês. E eu sempre fecho fazendo uma pergunta para os meus entrevistados. Vamos lá. Ok? Kelly, você é uma pessoa do bem? Por que eu não seria? Você é uma pessoa do bem? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Pelo que eu entendo da palavra bem, sim. E pelo que as outras pessoas falam também. Era para falar um texto assim super filosófico, emocionante ou não? Não, querida, não. Era só para te convidar a olhar para isso, né? Porque junto com o seu olhar, a gente também abre possibilidade para o seu olhar. Eu não tenho a menor dúvida quando eu olho para a Kelly, quando eu ouço a Kelly, quando eu estou aqui conectada à energia da Kelly, eu não tenho a menor dúvida de que ela é uma pessoa do bem. Tudo que ela trouxe aqui tem a ver com uma reorganização, com uma cura, com a prosperidade, com a saúde, com a abundância. Né? Ela só falou de coisas do bem. Eu não tenho dúvida que este ser que está aqui lá na minha frente é uma pessoa do bem. Mas é muito especial quando, nessa expressão que vem, e ela titubeia um pouco ali. Quando ela fala, por que não seria? Quanto que isso também não acontece aí com você? E aqui, o nosso convite é para que a gente tome cada vez mais posse dessa força dessa palavra, dessa força dessa expressão. E que mesmo que de vez em quando a gente titubeie um pouquinho o que eu devo responder aqui, que a gente tenha a coragem de afirmar e de dizer, sim, eu sou uma pessoa do bem. Que você possa olhar para alguém e dizer para essa pessoa, eu vejo que você é uma pessoa do bem. E nós estamos precisando afirmar mais isto, porque tem muita gente do bem. A gente dá ibope demais para quem está aí perdidinho, fazendo coisas que não são do bem. Então aqui, eu sempre fecho com essa pergunta, porque dá a oportunidade da gente fortalecer esse lugar, esta posição de ser do bem. Você esperava algo filosófico? Não, querida. Eu só esperava você. Essa pessoa do bem. Kelly, você é uma pessoa do bem? Sim, sou uma pessoa do bem. Quando se trabalha para a luz é do bem, né? Sim. Eu também sou uma pessoa do bem. E se você está aqui, eu tenho certeza que você também é do bem. Aqui, no nosso encontro de toda terça-feira, às 20 horas, com pessoas especiais, inspiradoras, com o objetivo de contribuir com algo. Porque juntos, nós podemos ir além. Obrigada por você ter estado conosco. Iago, querido, que cuida do nosso som, da nossa imagem. A gente chega aqui, já tem tudo arrumadinho, a aguinha para gente, sempre tão amoroso.
Obrigado, Iago, pela sua presença. Samuel, esteja você onde estiver. Obrigada mais uma vez por esse espaço. Kelly, eu te chamo de volta. Vai ser um prazer. Beijo para vocês. E afirme, você é uma pessoa do bem. Tchau, tchau.